O último álbum de estúdio oficial da Angélica foi lançado em 2001. Ele é conhecido como o CD que tinha a regravação de Linger dos The Cranberries, mas essa era, na verdade, foi muito mais que isso. Até porque foi nela que a Angélica foi desafiada a cantar ao vivo e isso gerou um trauma tão grande que ela passou a ter crises de pânico, cancelou a turnê e prometeu nunca mais fazer show na vida. Olá, eu sou Edvelton e vem comigo que hoje a gente vai falar de muitas curiosidades sobre esse álbum. Ainda em outubro de 2000, a imprensa já noticiava uma grande mudança na carreira musical da Angélica. Ela estava de saída da Sony Music após o lançamento do álbum Angel Hits e Amigos em 1999 e estava sendo contratada pela Universal Music. Na época, ela foi anunciada ao mesmo tempo que a Babi Xavier, que trabalhava no SBT, como aí as novas apostas da Universal. O álbum estava previsto para sair em maio de 2001 e saiu mais ou menos nesse período mesmo, entre junho e julho. Depois de 13 anos lançando um álbum atrás do outro, esse CD da Angélica prometia trazer um amadurecimento maior na voz e na imagem dela. E diferente dos outros, a ideia aqui era ser um projeto musical mesmo, não pensando nos programas infantis. Hoje a gente está fazendo uma coisa diferente, quer dizer, o trabalho musical é um e a televisão é outra. A gente está fazendo uma coisa mais adolescente, mais jovem, mais pro público que cresceu com a Angélica. É dividir isso, a televisão, o disco é o disco. No repertório, além da regravação de Linger, se a gente se entender, que ganhou clipe e foi música de trabalho, o disco também tinha outras músicas, como o cover de Destino, do Claudinho Buchecha, Esperando na Janela, do Cogumelo Plutão, enfim, várias músicas bem diferentes. O curioso é que uma música chegou a ser gravada, mas foi cortada na última hora por questões de direitos autorais, e dizem inclusive que ela sim seria o primeiro single do álbum. Tem uma versão de uma música francesa. Lá vem música francesa de novo na minha vida, porque Voz Táxi é uma versão também francesa. Essa música chama Moi Lolita, que ficou Levitar. Nesse álbum, a Angélica e a equipe se prepararam para agradar um público entre jovem adulto, e pensando nisso, a mudança para um tom de voz mais grave permitiu aí que ela explorasse novas nuances na performance vocal, resultando aí em um som mais sofisticado, digamos assim, em uma região bem mais confortável para ela. Isso bem diferente de outros álbuns aí em que ela cantava em tons bem mais altos, né, em tons bem quase que estridentes. Mas aparentemente nada disso foi suficiente para convencer a crítica especializada de modo geral. Na época o álbum teve sim muitos reviews bons, não se engane, mas muita gente aproveitou foi mesmo para descer o cacete na Angélica. Dá uma olhada nesse review aí do Click Music do UOL. A apresentadora Angélica jura que preparou-se para agradar a um público mais adulto. Se isso é verdade, tal intenção ficou cuidadosamente camuflada sobre uma espessa camada de insosso pop brega, dirigido apenas aos adolescentes carentes de uma versão brazuca e subdesenvolvida de cantoras como Britney Spears ou Christina Aguilera. Pegou pesado. Já essa outra nota aqui do jornal O Globo destacou o amadurecimento e que a apresentadora tomou coragem não só para mudar o modo de cantar, o que pensava em fazer há anos, como também para se apresentar sem playback. Sobre a divulgação desse álbum de 2001, conforme eu comentei, a Angélica não estava mais afim de misturar tudo e fazer com que a música representasse a TV e vice-versa. Mas ainda assim, naquela época, com a chegada massiva da pirataria, claro que ela precisava, obviamente, divulgar, né? Então, começando pelos programas que ela participava, algumas músicas apareceram na trilha de Bambu Luar e ganharam mini vídeos promocionais. Da mesma forma, a Angélica, por muito tempo, né, cantou músicas do álbum no fim de cada episódio do videogame dentro do video show. A Angélica também participou de vários outros programas de TV para divulgar o álbum. Até onde eu sei, o primeiro foi o Planeta Xuxa, onde ela cantou fazendo playback mesmo. Já em alguns ela nem cantou, como no Altas Horas com o Serginho, que foi só uma entrevista. Mas em vários outros programas a Angélica cantou ao vivo e de verdade no gogó a música de trabalho, se a gente se entender. Ela foi no Caldeirão do Hulk, por exemplo, onde chegou a dividir os vocais com o pai dela. E também foi no programa do Jô, em uma das participações mais icônicas dessa era do álbum de 2001. O mundo já mudou e eu também. Será que você...
Angélica se esforçou bastante para cantar ao vivo nesses programas e até que mandou bem. A impressão que eu tenho aqui é que isso era meio que uma estratégia da própria gravadora para que a Angélica fosse levada mais a sério como cantora. O álbum, por exemplo, foi produzido pela galera do Roupa Nova. Além disso, contou com compositores como Dudu Falcão, que era um dos destaques da época, principalmente na música popular brasileira, música pop, Jorge Versilo, que inclusive regravou a música um ano depois, e até a Lia Soares, que compôs a faixa Fotos no Espelho, que dizem que era destinada a Sandy Júnior, mas que nunca teria sido gravada por eles, o que até faz sentido, já que eles também eram da Universal Music. Enfim, nesse projeto de 2001, realmente eles queriam passar uma imagem de Angélica mais madura de todas as formas, e ela cantar ao vivo fazia parte dessa estratégia. A ideia era que ela não cantasse só ao vivo nos programas de TV para divulgação, mas sim também nos shows. No caso da turnê, as apresentações foram marcadas para iniciar em outubro, e nessa participação do programa do Jô, a Angélica falou sobre os preparativos. Na verdade, aqui estamos estreando aqui no seu programa. É mesmo? Ensaiamos para o seu programa e daqui vamos continuar agora os ensaios para fazer o show que deve ser lançado em outubro. E é a primeira vez que eu canto com a banda, e com esta banda e com banda, na verdade, né? Olha só, e eles são o máximo. O problema é que essa história de cantar ao vivo acabou gerando consequências bem graves para a carreira dela. Em um dos especiais sobre os 50 anos de idade, Angélica contou que foi nessa época que ela passou a ter muitas crises de pânico, justamente por causa dessa pressão de ter que cantar ao vivo. Isso mesmo, o sofrimento foi tanto que gerou um trauma nela. Parei de cantar por isso, porque o meu corpo já não respondia mais, assim. E eu lembro que eu tava gravando já, sei lá, o 10º LP e ia fazer um show ao vivo. Né? Era sempre uma coisa assim. E aí eu fazia, saindo com banda e tal, e eu comecei a ter as crises de pânico, que era uma crise assim, eu não conseguia falar. Eu ia... Não saía o som. Não saía o som, mas não saía mesmo. Aí passava, tal, e voltava. Então eu fiquei durante um período dos ensaios passando muito mal. Pelo que parece, essa seria a primeira vez que a Angélica cantaria um show inteiro ao vivo. É uma época cheia de mistérios, mas o que se sabe é que as apresentações foram canceladas e ela teve que pagar multa e tudo, e claro, arcar com as consequências da decisão. E uma semana antes eu falei, não dá. A gente pagou a multa e tal, e foi aquela confusão óbvia, porque tava tudo já... E ali eu decretei o fim, eu falei, eu não faço mais show, eu não canto mais, porque o meu corpo, a minha cabeça, eles não me permitem mais, eu não tô conseguindo mais... Eu fui parada pelo meu corpo, assim. Mas para tudo eu preciso de um favorzão seu. Antes de voltar pro assunto, queria pedir uma ajuda. Se inscreve aí no canal, me segue nas outras redes sociais, preciso muito do apoio de vocês. E adoro bater um papo, então prometo tentar responder todo mundo que me manda mensagem por lá. E o curioso nessa história toda de show é que mais ou menos um ano depois, em 2002, Angélica ainda fez um último show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia das Crianças. Esse que foi histórico porque é o último show da carreira dela. Ele foi feito sem banda, quase inteiro com playback e até com as músicas terminando em fade out. E foi meio que uma versão desmembrada do show que seria realizado ao vivo em 2001. Falei quase inteiro playback porque tem algumas partes que ela canta por cima e tem uma partezinha de nada específica lá no meio que a Angélica canta ao vivo, fazendo dueto com um ex-participante do Fama, o Rodrigo, que estava fazendo uma participação especial no show. Vem viver, pode crer, que o amor é mesmo assim. Se a gente acredita, ele cresce, não tem fim. E apesar desse ser o último show, ele não é tão querido pelos fãs, por causa do repertório, que é meio confuso, muita gente reclama também das roupas, enfim. E lembra da notícia da contratação da Angélica pela Universal que eu mostrei lá no começo do vídeo? Em 2000 dizia que ela tinha um contrato para 3 CDs, mas depois do álbum de 2001, nada. Inclusive no filme Um Show de Verão, lançado no início de 2004, o filme que sela de fato o relacionamento da Angélica com o Hulk, ela interpreta uma cantora, e o longa tem várias músicas na trilha, mas nem a trilha dele chegou a ser lançada oficialmente em álbum. Inclusive nos créditos do filme, a Angélica é citada como uma artista cedida pela Universal Music, o que prova que até o início de 2004, o contrato dela, assinado lá em 2000 para 3 CDs, ainda estava valendo. Agora, quando ele acabou, aí isso eu já não sei. Falando nisso, o filme inclusive é bem estranho, mas as músicas mostram realmente uma Angélica mais madura, até mesmo mais madura do que nesse álbum de 2001. Tem música romântica, tem música dançante, até uma que é toda eletrônica, com muito autotune, com direito à coreografia, enfim, bem música pop. O amor está no ar, deixa a música
Deixa a música rolar. O fato é que o álbum não vendeu tão bem quanto a gravadora esperava, ficou ali entre os 100 e 200 mil discos vendidos, o que na época, por causa da pirataria, nem era tão pouco assim, tá? Então era uma quantidade considerável. O estranho nessa história toda é que ainda em 2001, no fim do ano, em dezembro, foi lançada uma revista oficial da Angélica, uma única edição comemorativa dos 15 anos de carreira dela. E tinha até comercial disso. Eu falo que é estranho porque essa revista vinha com 9 das 12 músicas do álbum inédito, e ainda com um aviso de que os fonogramas tinham sido cedidos pelo Universal Music. Então assim, qual que foi a estratégia aqui? O álbum estava há menos de 6 meses no mercado e eles praticamente relançaram como brinde em uma revista comemorativa, custando, sei lá, metade do valor do CD oficial e ainda com um layout e uma identidade de gosto bem duvidoso. Enfim, mas apesar do álbum de estúdio de 2001 ter sido oficialmente o último da Angélica a ser lançado, ela não necessariamente parou de cantar totalmente ali. Ao longo dos anos ela foi presenteando os fãs com algumas apresentações. Em 2014, por exemplo, ela se apresentou no Globo de Ouro com uma versão atualizada e regravada de Voo de Táxi. Em 2015 ela participou de um projeto do Roupa Nova cantando Você, o Surf e Eu. Já em 2020 ela regravou uma música da Rita Lee, Só de Você, para presentear o marido Luciano Huck e disponibilizou a faixa online, fez até um videozinho. E a apresentação mais recente foi em 2023 no Criança Esperança, cantando com a Xuxa e a Eliana. E antes de acabar, preciso agradecer o Pedro Parqueiro, que entrou em contato comigo lá no Instagram e me mandou esse CD de presente que na época eu não tive e agora ele vai ficar aqui guardado na minha coleção. Muito obrigado, Pedro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo as preferências de conteúdo pro canal e vamos conversar por aqui ou lá pelas redes vizinhas. Tô sempre tentando responder todo mundo, então não esquece de dar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!